Selby, meu amigo, passamos para as dicas culturais. Essas dicas culturais. Nossa, tá passando um avião gigantesco aí, assim, do lado da sua casa. É. Então, quem estiver Sim. ouvindo assim, tipo um avião, não estão contra-atacando o Selby ainda. É a rota para o sul, são os aviões que vão para o sul. Tudo migrando os aviões lá. É. É a época do ano. Então temos aqui as nossas dicas culturais. Temos duas que a gente vai comentar, mas a gente vai começar com um grande assunto dos últimos dias. Grande assunto dos últimos dias, que é o filme Tic Teco Defensores da Lei, o filme híbrido que estreou no Disney Plus, que está causando na internet, onde existe uma conclusão só a ser tirada disso, onde todo mundo gostou, menos eu. Então, eu quero jogar pro Selby, mas antes eu queria só comentar o seguinte: o Selby, ele já publicou um vídeo sobre isso no canal dele que ele acabou de relançar, que é do Animation Animagic, tá? Animation Animagic ou Animation Animagic Plus, Selby? Eu coloquei o Plus porque isso é uma boa jogadinha, porque como tem alguns Animagics no YouTube, então se você colocar Animagic mais, né, Animagic Plus, você vai cair direto no meu canal, né? Então isso aí acabou sendo uma não foi inspirado especificamente no Disney Plus, mas acabou sendo uma estratégia boa porque tinha outros, então se você colocar o mais ali, vai ser o primeiro que aparece. Vai ser o canal e foi um piloto, né? O piloto que eu fiz comentando o Tic Teco Defensores da Lei. Agora, aqui nas dicas culturais, o Paulo resolveu colocar aqui porque ele quer que a gente seja cancelado, porque como ele é um dos raríssimas pessoas que não gostaram do filme, ele falou, não, vamos colocar aqui como mais. Mas você não gostou e quer colocar como... Não, ele queria fazer um especial ainda do... Não, gente, não. Especial é muito forte. No YouTube, assim, não, gente, vai ser cancelado, quer dizer, vamos fazer campanha, vamos ter, sabe, os ancinhos e as tochas ali contra com o animação, não pode. Bom, eu vou falar primeiro a parte boa daqui do que eu gostei, porque aí eu sei que o Paulo depois vai detonar, e aí os nossos ouvintes, eu acho que os nossos ouvintes, a maioria deve ter gostado, enfim. Mas, enfim, eu gostei, é um filme inspirado na série de animação de 1989, né, Tic Teco Defensores da Lei. Foi uma série longa, né, teve 65 episódios, e o filme ele brinca, né, com essa ideia de o que aconteceu com a carreira do Tico e Teco depois daquela série. Então tem aí uma brincadeira uma brincadeira crítica, né, com o que acontece com os artistas depois de seus grandes sucessos. Também tem uma crítica também relacionada à evolução e ao modismo da tecnologia, né? Porque também tem essa coisa do que é animação tradicional 2D e o que é animação computadorizada, e ali no caso o Teco ele fez uma cirurgia de CGI, né, para ficar mais relevante para a indústria, né, para ele poder participar de outros projetos. Também tem uma outra crítica também aos bootlegs, né, aquelas continuações baratas, aqueles filmes que fazem explorando os filmes de grande sucesso, né? Então tem várias coisinhas assim que interligadas, né? Elas criam um caldo aí divertido pro filme do Tico e Teco. Ele não é um filme perfeito do ponto de vista de valores de produção, eu entendo isso, acho que isso aí, eu acho que para quem assiste, eu acho que até é compreensível, eu avalio que isso é uma coisa que até pode ser criticada. Também tem problemas de roteiro, acho que principalmente o terceiro ato do filme ali poderia ter sido também um pouco melhor, né, com a própria ideia ali que é uma crítica também relacionada ao vilão lá, ao Sweet Pete, que poderia ser um outro vilão. Eu acho pessoalmente que poderia ter mais do grupo dos defensores da lei mesmo, né, a Geninha, o Monte Rei, o Buzz poderiam estar ali numa coisa mais conjunta ali para finalizar. Ficou realmente um filme muito mais do Tico e Teco, mas mesmo esses defeitos, por que eu digo que eu acabei vendo de uma forma muito positiva? Porque a própria série de animação de 1989, ela já era uma série inferior às outras séries animadas da Disney. Se você compara o Tic Teco Defensores da Lei com o DuckTales, com os Ursinhos Gummy, com Darkwing Duck e outras da época, o Tic Teco ele é mais fraco. É que a gente tem uma memória afetiva muito forte dessa série. Mas se hoje você assiste em retrospecto, a gente vê que ela é realmente inferior, mas
é aquela coisa mesmo da memória afetiva que fica. Então ela tem o filme, né, o longa-metragem, ele tem essa coisa de brincar muito com fanservice mesmo, né, de brincar com 1000 referências aí inclusive eu acho que a maioria desses usos são inteligentes no filme. Eu acho que, de certa forma, é uma continuação espiritual de Roger Rabbit, embora Uma Cilada para Roger Rabbit seja um filme muito mais sofisticado, seja um filme muito mais, é, é, enfim, assim, ele foi trabalhado assim com mãos muito sofisticadas, né? Com mãos muito chiques ali, e com referências também clássicas, né? Mas o Tic Teco trabalha também com várias camadas, né? Camadas técnicas, camadas históricas, essas brincadeiras também com críticas. É um filme mais adulto, e eu acho que isso também entra naquela afirmação que a Disney fez de que o Disney Plus tem que investir também em produções que agradem um público mais adulto, né? Até porque disseram que metade do público do Disney Plus são casais ou adultos solteiros sem filhos, né? Então há um público aí que a Disney também quer pegar aí, e eu acho que esse filme do Tic Teco Defensores da Lei, ele agrada mais esse público talvez entre 20 a 30, 40, 50 anos, vai lá. Eu não acho que criança vá necessariamente se interessar ou se divertir tanto quanto esses adultos. E eu acho que também um público mais velho também não vai se interessar tanto, vai achar meio bobo o filme, né? Mas, assim, no geral, eu achei o filme divertido, assim, não é um filme que... Eu acho que dentre as propostas de produções originais do Disney Plus, para mim, eu achei um filme muito interessante, assim, divertido, para quem quer uma boa distração, eu acho que o filme do Tico e Teco é muito bom. Agora o Paulo vai destruir o filme aqui. Então, se você não gostou, você gostou muito do filme, você para aqui. Se você estiver no YouTube, você para o vídeo aqui. Agora, se estiver no podcast, você espera um pouco, porque a gente tem dicas boas para dar depois. A gente preparou essas dicas com muito esmero. Então, por É favor, verdade. aguarde, por favor, tenha paciência que a gente volta com a parte boa daqui a pouco. É verdade. O lance é. Vamos lá. Vamos lá, que acho que vai ser interessante. Porque eu quero justamente porque eu já vi o vídeo do Selby, né? E eu não sei alguns pontos que eu vou levantar aqui, eu não sei o que ele acha. Eu vou E até assim, mas. fechar a câmera, porque é muita vergonha alheia ficar aqui, viu? Pá, não faz isso! Eu tenho Olha que só. preservar a minha imagem para Aham. botar aqui agora. Vai nessa, vai nessa. Teu nome tá aqui tudo quanto é canto, não adianta isso não. Né? Bom, porque é assim, né? Depois que o pessoal chega e fala pra mim assim, cara, até a Isabela Boscov gostou, então quem é você? Eu falo, Isabela ixi, Boscov. cara, Isabela Boscov. Acabou, não tem mais discussão. eu já falei assim, gosto muito da Isabela Boscov, mas assim, ela errou dessa vez, tá tudo bem, gente. As outras ela vai acertar, mas dessa vez ela errou. Brincadeiras à parte. O que acontece? Eu te adoro, viu, Isabela Boscov? A gente gosta aqui. olha só, cara, já tirando fora já o corpo. Não, tá envolvido, o Céu me ajudou a fazer esse meu texto agora. Não, mentira. O ponto é, desde que saiu o trailer, eu não fui muito com a. Eu achei estranho eles usarem uma premissa como essa para Tico e Teco. Se você ainda pega e fala assim, olha, a série antiga, ela era uma série de metalinguagem. Então, faz sentido. Nunca foi. Eram dois esquilinhos, dois ratinhos e uma mosca resolvendo crimezinhos estilo Disney. Nada de novo, né? Mas assim, mesmo assim, esse tipo de coisa, usando um exemplo bem, acho que bem específico, não de animação, mas que eu acho que vale aqui, pode funcionar se você realmente pensar bem no conceito, como que você quer trabalhar, tá? Eu vou usar aqui o exemplo do Homem Animal, quadrinho da DC, né, antigo, da década de 80, que eu não lembro se foi você lembra, Selby, se foi o Neil Gaiman, que foi o escritor Eu não que lembro agora. realmente começou a trabalhar o personagem, que era um super-herói comum, nem muito conhecido, só que o escritor, ele pegou, acho que o Bruno dá uma... Bruno tá aqui com a gente conectado, acho que ele vai conseguir lembrar quem foi o escritor do Homem Animal. Não sei se foi Grant Morrison, também, eu posso estar enganado. Tá? Mas que ele realmente... acertei, Grant Morrison. Né? Que ele pegou um personagem que não era muito conhecido e começou a brincar com essa questão de metalinguagem dentro da história. E
é uma história super sensacional o arco dele, né, com o personagem. Inclusive, tem até um momento lá que ele se encontra com o Coyote, né, com o Willy Coyote, né, que persegue Sim. o Papaléguas o tempo inteiro. Né? Então, assim, quer dizer então que você vai pegar e mudar o tema, que seria assim, a ideia da série, ficaria ruim? Não necessariamente, mas você tem que pensar. E para mim, essa adaptação, já na hora do trailer, mesmo quando saiu, eu falei, tem alguma coisa para mim que não tá encaixando. E para mim, a solução que eles deram pro filme foi isso, tipo, olha, eu vou pegar esses personagens aqui, vou tirar eles totalmente do que seria o mundo deles, vou criar essa metalinguagem onde eles eram atores que atuavam numa série específica, e vou criar esse universo a la Roger Rabbit, sabe? Onde eu vou misturar um monte de coisa ali e vamos lá. Só que assim, o resultado final para mim, eu não achei, veja, eu não achei uma completa porcaria. Eu achei um filme esquecível. Terminou o filme, eu tava literalmente assim, ok, acabou, deixa eu fazer lá alguma coisa para eu comer. Porque, e aí que tá, muitas das coisas que o pessoal também tem falado com referência às referências, tá? Então assim, vamos deixar Você claro, o não filme gostou do Sonic feio? esse é meu ponto, esse é meu ponto. O filme é um grande fanservice. Eu senti falta do colocar um Olha o Muppet carro, genérico naquele filme. é Por que não colocaram verdade. o Então, por que Muppet que de não tem? verdade? E aí é que tá, aí é que Mas tá. Mas por é que quê? você Porque a Disney não deixou usar o Mickey, o Pluto, a Minnie, os principais não pode, porque o filme é pois é, né? adulto. O Pois filme é é, né? adulto. Pois é. Agora, que se Né, dane o Caco? Por que você não tic-teco, foi lá? né? Que se dane o tic-teco, né? Que se dane tio Patinhas, né? Que dá um oi, tudo bem? E Patinhas é é isso. secundário ali, secundário. Mas pode aparecer, né? Pode. Meu ponto o Aliás, ele filme aparece em 2 designs, né, ele aparece o design antigo, o design novo, o nem isso design. tem muita ele aparece na nota ele aparece de 2 formas diferentes, Eu não lembro do design né. antigo. Do design novo eu lembro. A cena que ele aparece, que é o design do DuckTales novo. Agora, o antigo eu É, não lembro. Bom, ele mas também aparece tem numa tanta cédula. coisa. Mas Tem voltamos tanta ao coisa. Sonic feio. O Sonic feio está Então, bem aplicado deixa eu no filme. finalizar. Então, deixa eu finalizar. O ponto o filme é um grande fanservice que não tem um porquê. É só assim, olha que legal, olha que legal, olha aquela É. referência, olha aquela referência. E você fala, tá, mas aí eu quero prestar atenção na história, eu quero ficar vendo as piadas. E detalhe, as piadas, e agora eu vou entrar no Sonic feio, as piadas, muitas delas, e eu não tô dizendo que só tem piada ruim no filme, tem algumas piadas boas, tá? Mas assim, parece que eu tô vendo memes de internet por 1h30. 1h20, acho que o filme não é tão longo assim, né? Por 1h20, 1h30. O Sonic feio especificamente é isso. Estranhamente, e que eu acho altamente bizarro isso, ele tem uma presença no filme fora do comum, né? Que eu não sei que. Bom, eu vou finalizar isso porque esse ponto, porque é muito engraçado. Porque se tem uma coisa que me interessou bastante sobre esse filme, e o Selby também comentou isso, ele deve ter postado nas redes sociais dele, eu em si o filme eu deixo pra lá. Agora, eu quero conversar muito com o pessoal da área jurídica e da área de licenciamento desse filme. Porque, assim, tem personagem da DC, tem personagem da Warner, né, da DC, tem personagem da Paramount, tem ET ali no meio, tem os personagens do Lego, tem Transformers, que eu achei a coisa mais absolutamente bizarra, sabe? Tudo bem, são cenas de fundo, os personagens quase não têm impacto nenhum, mas assim, é tanta referência de direito que assim, é o caos do direito autoral ali, Eu não né? sei se ali, né, nesses casos específicos que você está falando, se não tem, eu já li alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho confirmação se foi, que seriam direitos de uso baseado no uso dos personagens em produtos, que não seriam os personagens dos filmes, né? Então seriam adaptados, o Shrek que aparece, ele aparece como Isso. produto. O E, ET por exemplo, aparece como produto. Quando se aparece não, como não. produto, tem Aí alguns que ali que tá. você vê que não são os do filme, né? Sim. Por exemplo, o ET não aparece como produto, tanto que tem o É, trailerzinho dele do filme ET versus Batman lá, é. né? Ele aparece no cartaz, eles aparecem só um cartaz, mas depois aparece como se fosse uma ceninha dos dois, é uma cena do É. ET caído assim um pouquinho, e o Batman também, que eu achei, isso é uma coisa também interessante para dizer. Nota que no Batman só aparece a silhueta dele. Então. Tem umas sacadas aí que eu não sei. Então, por isso que eu te falo que, para mim, eu tô mais interessado em saber qual foram as jogadas legais, jurídicas, para falar assim: olha, isso aqui você pode fazer que não dá problema. Né? Então, por exemplo, o Lego mesmo que eu comentei, que era do Lego Movie, aparece como se fosse um outdoor.
mas é um Lego, né? Mas tem Aparece outra o coisa. Dobby também do Harry Potter, ele aparece Sim, também num sim, cartaz também, bem exato, modificado, mas é ele ali que exato, tá. exato. Mas aí meu ponto é justamente isso. Por exemplo, e leva a questão do Sonic feio. Não só que eu acho impressionante o impacto que ele tem de uma certa maneira na história, ele é uma piada recorrente. Ele tem todo um setup para ter um payoff que a gente fala, né? Tem toda uma preparação para ter uma conclusão, vamos dizer assim, esse arco da história dele, mas principalmente porque ele não é um personagem da Disney, ou eu não sei como ficou essa questão legal com referência ao design, depois que ele foi descartado pela Paramount, não sei. E ele tem Sim. leves diferenças do personagem mesmo que foi descartado lá. Então eu não sei como fica isso, por isso que eu tô. Essa é a parte que é a única parte desse filme que me interessa. Eu quero realmente ver se alguém em algum momento lança um artigo ou fala alguma coisa sobre isso. Tá? Mas assim, é um festival de piada, de meme de internet, que eu fico falando assim, tá, mas o que isso tem a ver com a história, do que ele tá contando? Nada. Você tira isso do filme, a história corre, normal. Então, assim, uma piada é legal, outra piada é legal, outra referência é boa. Quando o filme inteiro é apinhado disso, apinhado, sabe? Você fala assim, tá, isso aqui é um grande exercício de licenciamento jurídico, e é isso, né? Outra coisa que me incomodou também é. Agora vamos falar da história do filme mesmo. O tal do tema, que é o plot do filme. Estão sequestrando personagens, alterando esses personagens para eles serem. Para eles estrelarem filmes de baixo orçamento, que dá dinheiro, mas como se fosse para não infringir na marca. Né? Primeiro, para mim, cara, se esse filme, por exemplo, tivesse saindo em 2013, 2014, eu falo, tá, eu acho que o tema tá mais, assim, tá na época que isso estava acontecendo muito, principalmente no Brasil. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. 10 anos depois, os caras me acham essa história e que na prática você... E agora eu quero comparar com o Roger Rabbit, tá? Porque eu acho essa parte importante. O filme, ele não tem stakes, né? Tipo assim, o personagem vai ser lá, ele vai ser alterado pela máquina, que é a máquina que eles falam, né? Que é a máquina de cirurgia estética, né? Que mudou o teco, né? De 2D para 3D. Né? Então eles estão usando essa máquina também para alterar completamente os personagens e por eles poderem fazer essas sequências que são cópias baratas, né? Eu acho que eu perdi o fim da meada, porque assim, esse filme deve tão... Tá vendo? Mas assim, calma. Eu vou chegar lá. Lembrei do ponto. Né? Aí você tem que entender. O filme tenta te passar como se isso fosse algo terrível. Estão sequestrando os personagens, estão alterando eles. Tá, lógico, pelo amor de Deus, gente, não me entenda mal, o sequestro não é legal. Tá? E os personagens são mantidos presos num lugar lá. Tá? Mas. Desculpa o spoiler aqui, por favor, se você não quer ouvir spoiler, tô dando esse tempinho aqui para você dar pausa. Pausou? Beleza. Você vai ver depois os personagens estão todos bem. Né? Tudo bem, foram sequestrados, mas foram libertos, tá tudo bem. Tá? Aí eu fico comparando com os stakes do Roger Rabbit. Porque isso é uma coisa, quando você lida com o desenho animado, e eu acho que o Roger Rabbit fez isso muitíssimo bem, você tem 2 pontos. Cara, que é o plot do filme. Primeiro, um desenho animado matar um ser humano, e gente, pelo amor de Deus, tô falando de Roger Rabbit, tá? Então spoiler aqui faz favor, né? Um desenho matar um ser humano, que é algo absurdo. A gente tá sempre acostumado com o desenho animado, é algo fofo, divertido, tá para divertir as pessoas. E não só isso, você também consegue matar um desenho animado? E o Roger Rabbit lida com esses 2 pontos muito bem, sabe? É por isso que eu digo que ele é um Roger Rabbit safado, porque eles não conseguem nem pegar alguma ideia onde realmente o filme tenha um impacto tão grande assim nos personagens. Lógico, você pode ter maneiras de contar isso, porque eu sei que esse filme ele tá ali no meio termo, né? Que nem o Sérgio falou. A Disney tem esse público muito grande de adultos sem filhos. Né? Então, obviamente que esse filme é para atacar nostalgia ali, é um soco na nostalgia. Afetiva. É memória afetiva. Tá? Mas ainda assim, por isso que eu digo também que a história é fraca, porque ela não tem peso nenhum. Tá Por que eles estão fazendo isso? O impacto é os dentes de gente do Sonic. O impacto é os dentes de gente do Sonic. Que é absurdo.
Não, mas Eles dão uma Paulo, mas importância pra nesse esse personagem, eu ponto, não acho. mas eu concordo com você. Eu acho que principalmente se a gente pega ali do segundo para o terceiro ato do filme, eu acho que ali poderia ter sido muito melhor. Eu vejo que é engraçado, a Disney ela conseguiu ter muita repercussão em cima de certas polêmicas, né, do filme, como é o caso do próprio Sonic feio, o caso do Sweet Pete, que é o Peter Pan adulto, né? E aí fizeram toda a polêmica, porque foi inspirado no Bob Driscoll, a produção já falou que não foi, e eu acho meio forçado também fazer essa comparação com o ator Bob Driscoll. Para quem não sabe, Bob Driscoll é um ator que fez a voz do Sim, Peter vamos Pan, ele explicar. teve uma carreira, né, nos filmes da Disney naquela época, e o contrato dele foi encerrado depois daquele filme, mas o que eu vejo muito circulando é que logo que o contrato foi encerrado, ele caiu nas drogas, entrou na miséria. Não, gente, ele fez uma dezena de trabalhos ainda depois da Disney, só que como acontece com muitos lá em Hollywood, a carreira não decola, que é o que o filme até brinca com isso, né? Que o artista ele tem 1, 2, 3 sucessos e de repente ele não consegue emplacar mais nada, e se ele não se arrumou na vida, ele corre o risco de cair na miséria, enfim, acaba fazendo outra coisa. Então acabaram forçando um pouco isso. Agora, eu acho que como personagem, aí é uma análise minha, embora, ok, eu engoli o vilão do filme, mas eu acho que poderia ter sido outro, acho que poderia ter sido feito uma, uma outra boa sacada ali, como especular a história de talvez ser o Pluto, mas eu acho que a Disney não quis usar o Pluto no filme aí também, porque protegeram uma série de personagens, ou outro tipo de vilão ali também para brincar com a história, mas o próprio diretor falou, eles usaram isso por conta de brincar com essa ideia de um ator adulto, né? Um personagem que era mais novo e depois ficou adulto, enfim, é a justificativa deles. Mas eu acho que no caso, você explicou muito bem, eu acho que isso eu concordo. Eu acho que numa cilada para Roger Rabbit, as soluções elas são muito mais inteligentes, o roteiro é muito mais inteligente. Com certeza. Tem todas as regras ali muito bem boladas, embora tenha uma história muito engraçada, que acho que até cabe contar aqui essa história, né? Dos bastidores, e que haviam regras muito rígidas da relação entre humanos e personagens animados no Roger Rabbit. E uma dessas regras é que todas aquelas ações físicas que acontecem com os personagens animados não podiam ocorrer com os humanos. Então, por exemplo, teve, para quem lembra do filme, né, um spoiler aqui, mas é um filme antigo, né, gente, de 88, que tem aquela cena que o Ed Valiant encontra a Lena Hiena, né, que ele pensa que é a Jessica Rabbit lá em Toontown e ela persegue ele lá pela cidade. Havia uma gag que o animador criou, que ela ia beijar o Ed Valiant e a língua atravessaria a cabeça, sairia da outra orelha dele, né? E na época o Robert Zemeckis ele proibiu, falou: não, você não pode fazer isso porque ele é um personagem humano, ele não está dentro dessas regras. Você Você vai quebra as quebrar. regras do mundo real É, com o só, humano, né? só que aí um animador virou para ele e falou assim: mas naquela cena do elevador com o Drup, ele. Conclusão. Cara, é verdade! Só que esse animador foi demitido porque ele confrontou o Robert. A sorte dele é que já estava no fim da produção, então ele perderia o emprego de qualquer forma, ele iria para outro projeto, né? Pô, mas Mas você diz que levantou ele um não ponto que gostou é de ser. verdade. Então, mas Pô, o Zemeckis ele não gostou de ser confrontado porque era mesmo, né? É a única cena do filme que a regra ela é desrespeitada contra o ser humano. Mas enfim, mas o Roger Rabbit no todo ele respeita muito essas regras e ele realmente ele tem esses planos, né, de reviravolta do filme muito melhor construído do que o Tic Teco. Isso aí dá de 10-0 em cima, isso aí eu não questiono. Eu acho que o Tico e Teco ele poderia ser muito melhor nisso. Aliás, tem material ali, os assuntos discutidos, você poderia fazer uma coisa, mas é o que eu falo, é uma produção menor, é uma produção original para o Disney Plus. Eu acho que também a equipe de produção ela teve que lidar também com uma série de limitações ali da empresa que até então a gente não sabe direito, né, o que eles puderam usar realmente ou não, até as limitações também quanto às referências, né, que isso também é um mistério para a gente, como que eles conseguiram usar muito daqueles personagens, né? Mas, assim, por um lado, eu gosto da ousadia do filme, acho que é por isso que até eu
eu faço questão de elogiar, porque talvez isso sirva para a Disney ousar mais em outros filmes, né? Porque a Disney ela estava vindo numa linha de não podia nada, né? Não, isso aqui não pode, não pode juntar personagem com tal. Agora, lógico, a gente está tendo uma série de questões de inclusão, por conta também de pressões aí dos últimos anos, mas faltava uma certa ousadia nos filmes, né? Eu acho que o Tico e Teco ele veio para provar que isso é possível, né? Você pode brincar, você pode ter mais conteúdos adultos, você pode ter um pouco mais de cinismo, né, umas referências mais adultas ali. Lógico, agora eu só acho que o filme ele podia também ser um pouquinho mais como os da Pixar, né? Você também, eu acho que é criança que vai assistir o Tic Tac Defensores da Lei, muita coisa ali ela não vai entender, ela vai achar sem graça, né? Aquilo ali é realmente para o adulto, né? Que tem a memória afetiva. Eu acredito até que nem é para o adulto que assistiu o Tico e Teco quando era criança. Ele pode até ter assistido, mas ele é fanservice aquilo ali. Aquilo ali é para brincar com muitas coisas ali que a pessoa viu. He-Man, né, que aparece ali também. Enfim, outros personagens que vêm pelo filme. Mas assim, de todo modo eu gostei do filme, eu me diverti. Mas reconheço que perto, por exemplo, de um Roger Rabbit, ele é inferior. Ele perdeu muitas oportunidades ali de desenvolvimento de história. Não é nem assim, e eu concordo com você. Eu sei que é uma produção menor, e eu não tô falando de puta, precisa chegar no que, cara, o Roger Rabbit teve um budget até gigante, ele foi lançado como grande produção, ele sempre foi tratado como grande produção, e realmente mostra isso. Meu ponto é justamente isso que você falou, por exemplo. A Disney, ao mesmo tempo, ela tá proibindo muita coisa, falando, não usa personagem desse jeito, não usa personagem daquele jeito. E aí, do nada, vem um projeto que parece extremamente desconexo, e ela pega e fala assim: não, libera. Calma, gente, vamos analisar direito para ver se faz sentido isso, sabe? E aí, lógico, eu posso entender que existe impactos financeiros, né, baseado no. Não sei qual foi o budget do filme, mas agora eu vou puxar um pouco para a questão mais técnica, Selby. Primeiro, essa mistura de estilos, porque é isso que tá, o desafio para você misturar todos esses personagens de vários estilos diferentes, não só entre 2Ds, porque você tem em alguns momentos o 2D que seria o 2D clássico, você tem esse 2D mais recente que é esse 2D, vamos dizer assim, que é o 2D cutout, como se fosse um processo via Toon, né? Você tem stop motion, você tem 3D, vários tipos de 3D, tá? Que a gente chama de CGI, né? Vamos dizer assim. Nada se conversa. E é só você notar, personagem 2D, vamos dizer assim, pela técnica mais clássica, quase não tem no filme. Tanto que o Tico, ele não é um 2D, ele é um CGI com cel shade. Né? É um exemplo, uma explicação bem rasteira, mas ele nada mais é que ele é um CG, é um CGI, só que eles colocam aqueles filtros, né? Aquele processo onde deixa o personagem parecendo desenhado à mão. Só que você nota claramente que aquilo ali não é o desenho clássico. Se fosse, você ainda fala assim, pô, legal, eles tentaram manter, né, o estilo antigo. Até teria uma coisa interessante. Você tem ideias boas, sabe? Mas é tudo colado, é tudo assim, tudo parece que se juntou uma pessoa da equipe que teve uma ideia boa e o resto da equipe é um monte de cara zoeiro da internet. Porque por mais que você possa meter pau no 3D, porque, sabe, isso daí, com certeza, e eu sei que provavelmente foi pensado nisso por causa de processo, por causa de pipeline, porque poderia ser mais simples, mais barato e mais rápido a entrega, tá? Então eu entendo esses pontos. Sim. Agora, aí fica, o que acontece pra mim? Ele é um filme que ele não é nada, ele não consegue ser nada. Ele tá lá. E aí eu vi uma piadinha ou outra que eu falei assim, ok, essa piada aqui é interessante. O resto é um monte de meme o tempo inteiro, e você fica, tá. E aí, no final das contas, você fala assim, isso aqui é Rescue Rangers? Não. Porque como você mesmo falou. Eu não acho que sejam Rescue Rangers, não é então, Defensores da Lei. Então, é esse meu ponto. Ele não é nada. Esse filme não é um nada. Ele tá lá, ele é um monte de piada, ele é um monte de ideia jogada, mas que ele não é nada amarrado. É tudo um monte de coisa jogada na parede para ver e ver o que colou. E saiu aquilo. Tudo bem, a gente tá falando da Disney. Vou falar da Disney porque normalmente o conteúdo deles sempre tá um pouquinho acima, mesmo as coisas ruins que eles fazem. Então você consegue pelo menos criar um arco de história legal entre o Tico e o Teco, sabe? O temático entre que é a amizade dos dois e como essa amizade se degradou durante o tempo,
ele segura o fio básico da história. Segura, não vou mentir. Mas Não, ali do primeiro pro segundo sabe? ato é isso que segura o filme, basicamente, né? Exato, exato. E o filme, ele é um filme, como eu falei, assim, é um filme curto, ele tem 1h20, 1h30 no máximo, sabe? E assim, aí tem um monte de personagem que aparece, você tem que dar a deixa pra todo mundo, só falando especificamente do personagem do Sweet Pete, né, que seria o Peter Pan, e esse rolo do Driscoll, né, do Bob Driscoll. Minha conclusão com isso, eu só achei um pouco de insensibilidade. Não tinha ninguém dentro da Disney que poderia falar assim, dá uma segurada nisso. Se bem que assim, eu vou ser muito sincero também, isso daí foi só as pessoas que realmente conhecem sobre o Eu acho que não personagem se que conheciam. discutiram, Eles não conhecem isso. que comentaram sobre isso na internet. Mas também assim, isso não impactou em nada. Ninguém, eu mesmo não sabia dessa história, vou ser muito sincero. Tá? O Selby, eu lembro que ele comentou, falando, justamente deixando claro, falando, olha, ele saiu da Disney, ele ainda teve trabalhos além disso, mas coisas Não, porque dá a aconteceram. impressão que eles bolaram o personagem por causa disso, né? Mas porque não. É uma coincidência absurda. Eu concordo, mas assim, eu acho uma insensibilidade justamente por ser um personagem e um ator da casa, né? Então é uma insensibilidade, mas assim, se não tivessem me falado isso, eu nem tinha percebido, né? Porque realmente também não é um cara que ficou, caso ficou super famoso. Vindo deles, tem ninguém lá dentro para, sabe, tem tanto historiador, gente pesquisador ali dentro, poderia ter dado, e vai saber se der. Tem, não. Bom, aí Eu também não sei. é Não, uma eu falo expectativa. isso porque você pode ver o DuckTales mesmo. O DuckTales ele é produzido, mas você pergunta quantas pessoas ali leram os quadrinhos ou assistiram a série original? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que pouquíssima gente ali fez. Alguns roteiristas, Olha, e olha lá. olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? Já do original já havia essa discussão. Se as pessoas fizeram o original, já, embora alguns dos roteiros fossem do Barks, a maioria não tinha lido, não conhecia. Então tem muito disso. Então, eu acredito que as pessoas falam assim, mas não conhecia. Eu acredito que muita gente não conhecia, não, porque o pessoal está muito concentrado ali nos projetos e não conhece. Isso é coisa de quem lê, que estuda. Eu mesmo, uma vez eu conversei com um animador da Disney, até hoje ele está lá ainda. Ele falou para mim, cara, você provavelmente sabe 1000 vezes mais do que eu, e eu estou trabalhando aqui na Disney há 20 anos. Eu não sei esses detalhes que você está discutindo, né? Quer trocar de emprego, não? Muito, né? Só que ele é animador, né? Eu não sou animador, mas ele falava. Né? Então tá. É animador. Não, perfeito. Inclusive, então, animador que passou do tradicional pro CGI, animador muito bom. Legal. Então, assim, meu ponto com isso para mim, ele é um filme, ele é nada. Tem uma meia dúzia de piada que é até interessante. A animação. Muito bom, encerramos aqui a temporada da animação. para sempre. Né? Mas é assim, cara, é realmente isso. Assim, a animação não tem nada de espetacular. Nada de espetacular. Tudo bem, você pode falar que até as piadas lá do personagem do Seth Rogen, que é o anão do Uncanny Valley. Né? Tanto que é bem a cara dos filmes dos Zemeckis, né? Você fala assim, tudo bem, é uma piada boa, mas assim, ok. Não tem nada de animação que você fala, uau, que impressionante. Zero. Tá? A história é muito fraca. As referências é um monte de. É um pastiche sem absolutamente sentido, que não amarra com a trama, sabe? Porque todas as referências, usando o Roger Rabbit de novo, todas as referências têm a ver. Eles estão num lugar que é Toontown, onde tem os desenhos animados clássicos. Pô, tá amarrado com a trama. Então você colocar alguns exemplos ali, pô, faz sentido. Então você. Resumindo, para mim é um filme que não vale nada. E para mim é completamente esquecível. Eu não vou ficar metendo pau em quem gostou, mas é que para mim terminou o filme e nem a historinha. Nossa, o Selby até fechou a câmera, filho da mãe. Que é uma historinha tão fraquinha, resumindo. Mas assim, a gente até falou nisso, eu achei até legal a gente colocar. Colocar nas dicas culturais, porque eu quero que você que está nos ouvindo assista e depois venha nas nossas redes sociais e comente. Porque se você comentar lá, o Selby acho que não vai ser. O Selby acho que não vai responder, mas eu vou lá responder. Se você for uma pessoa educada. Não, eu vou responder se a pessoa falar mal, porque eu acho que não vai aparecer quem fale mal do filme. Se alguém aparecer, aí eu vou lá. Aí eu vou lá defender. Se tiver sentido também, né? Meter pau por meter pau também não. Né? Mas. Tá bom. Mas eu quero que você comente, e se você vier com. Pode discordar de mim completamente, mas se vier com educação, direitinho, cara, eu comento, eu falo em cima, não tem problema nenhum. Tá? Mas o filme é bom, gente, é bom. Então vai lá assistir. Assista. Não é bom, não, mas vai lá assistir que eu quero saber a opinião de vocês. Tá. O Bruno falou que é bom, ele gostou do Sonic feio.
Deus do céu, é só Sonic feio pra lá, Sonic feio pra cá, meu Cristo. Pergunta a Então, você, Paulo, para encerrar. O Sonic diga. feio salvou o filme? Que, aliás, foi a pergunta que eu fiz no meu piloto lá do Animed. Não, nada pra mim salva o filme, mas Mas eu ele não fiquei foi a repercussão impressionado. do filme? Então, eu fiquei impressionado, porque quando o pessoal começou a falar dele, Hum. eu soube da imagem dele antes de assistir. Aí eu falei, putz, acho que eu perdi uma piada boa. Bem, tudo bem. Quando ele aparece, realmente, é engraçado, não dá, né? Hum. Mas assim, eu continuo achando estranho pra caramba, tá? Esse processo dele, dele ter ganhado o corpo que ele ganhou na história do filme. Tá? Isso pra mim não Será que faz a Disney sentido. não vai fazer um Agora, filme do pelo Sonic amor de feio? Deus, vamos ser sinceros, nada salva esse filme. Queremos Tá? um filme Nada do salva esse Sonic filme. feio. Cara, o filme do Sonic feio. O pior é que é o seguinte: ele era só, literalmente, era um meme. E é isso. Agora eles transformaram o personagem, tipo, o personagem agora vai virar cult pra caramba. Porque o que eu tô falando? Ele não é uma piada de canto. Ele tem um processo, ele tem um arco dentro do filme, que é muito bizarro. Eu não sei o que dá isso. Eu sinceramente não sei, porque justamente foi falado pra caramba. Vai Puta, o virar Bruno acabou de Funko. falar aqui que vai virar Funko. Tu tá falando sério mesmo, Bruno, isso? Ah, os caras estão de sacanagem. Bruno Não. sacaneou, filho da mãe. Filho da Gente, mãe. já ia ter gente Porque querendo assim, tem. comprar já, hein? Eu compraria tá? O Sonic feio de Funko? E aquele negócio, eu vou encerrar isso aqui pra gente passar realmente para as dicas culturais. Hum. Que é eu quero que eles lancem agora o Sonic de. Se eu não me engano, chama. Não, é o Knuckles de Uganda, se eu não me engano. Nossa, esse eu não conheço, não. Você nunca ouviu falar? Não, esse não. Depois eu te passo. Eu não sei se é o Knuckles ou o Sonic de Uganda. Que é parece o Knuckles, parece o Sonic, só que ele é vermelho. E ele é todo Hum. deformado. Ele já é um meme até antigo. Ah, o Tá? Knuckles eu conheço, mas esse aí não. Já é até antigo, mas de vez em quando eles aparecem, mas também é só de maluco de internet, né? Mas, depois dessa dica cultural meio 50-50%, vamos lá, Selby, qual é a sua dica específica de hoje? Bom, para você que ainda está nos acompanhando no podcast Animação, a gente vai ter o time code aqui para você querer pular a parte negativa da crítica do Paulo aos filmes do Não, Sonic, que é não, muito não vem com bom, essa não. Eu que é vou muito colocar para ver bom, tudo. Vem não. que é muito bom. Bom, eu vou dar minha dica cultural aqui, referente ao que a gente discutiu aqui das pautas principais. Para você que está no YouTube, é a edição número 55 do podcast Animação, que você pode acompanhar, que nós tratamos sobre animação japonesa. Então, a minha dica é um livro que eu comecei a ler, estou gostando muito do livro, espero agora ter tempo de poder continuar a leitura. Ele se chama Sharing a House with the Never Ending Man, 15 Years at Studio Ghibli, né? Que é um livro escrito por um executivo chamado Steve Alpert, que trabalhou 15 anos no estúdio Ghibli, estúdio lá dos filmes lá que tem os filmes do Miyazaki. E é bem interessante para entender um pouco sobre cultura do estúdio, né? A cultura local. A gente conhece um pouco, assim, quem acompanha, estuda mais, conhece a cultura da Pixar, a cultura da Disney, cultura Hardman, enfim. Algumas produtoras têm uma cultura de produção muito conhecida, e do Japão é uma coisa sempre muito afastada, a gente não sabe direito como que eles pensam em relação aqui ao Ocidente. Então, eu estou lendo a história desse executivo americano que foi contratado pela Ghibli para trabalhar para eles, ali no parte de marketing, de distribuição, e fica a dica aqui, é da editora Stonebridge Press, foi publicada em 2020, você encontra aí na Amazon, em diversas lojas aí se encontra em inglês, e aqui no futuro eu pretendo retomar, quando a gente voltar a falar um pouco sobre o estúdio japonês, onde a gente puder encaixar esse tema aí de cultura de produção, mas fica essa dica boa aí que estou gostando muito, o que eu li um capítulo e meio, mas estou gostando muito do livro. Cara, esse E livro você, Paulo? parece ser muito bom mesmo. Minha dica é uma série animada curtinha, 13 episódios, do Timberwolf. Essa série foi criada pelo Chuck Jones, a última coisa que ele fez antes de falecer em 2022. A série foi lançada no finalzinho de 2000. Desculpa, ele faleceu em 2002. A série foi lançada no finalzinho de 2001, tá? Que, bom, foi o último projeto dele, que tem o personagem principal, que é o Thomas T. Wolfe.
ele é de um lobo mesmo, das florestas norte-americanas lá, onde toda vez que ele fala o nome do meio dele, que é o T, que é o timber, que é o que a gente entende aqui como madeira, quando grita, né? Quando corta a árvore e a árvore cai. Então o pessoal corta e grita madeira antes da árvore cair. Nos Estados Unidos eles gritam timber. Só que no desenho, toda vez que o lobo fala, que ele começa a falar, ele não consegue parar. Aí ele fala uma vez, uma árvore cai na cabeça dele. Então esse é a piada recorrente do desenho, né? E ele fez... O interessante dessa série é que, assim, ela praticamente não... Ela foi feita para a internet, tá? Quem tem os direitos dela hoje, pelo que eu entendi, é a Warner, só que, assim, a Warner não tem ela em nenhum... Não tem no HBO Max, e pelo que eu vi, não tem planos nenhum de fazer isso, tá? E a série meio que ficou esquecida. Eu lembro na época que foi lançada, então eu tô falando 2001, 2002... Eu lembro de ter assistido, mas eu lembro de ter assistido na época e meio que desencanado. Falei, deixa pra lá. Por quê? Porque eles estavam usando uma tecnologia inovadora na época para a internet, que era fazer animação em Flash. Flash. Né? E assim, a série é muito legal, não só para você... ela é literalmente uma cápsula do tempo, porque é o encontro da velha animação, do estilo clássico de animação que a gente conhece da década de 40, 50, 30 até um pouco, mas 40, 50, até 60, começando com essa fase de novas ferramentas, principalmente ferramentas assim que mexia totalmente com o processo que já tinha feito antes, né? E você vê essas animações feitas em Flash, o Flash da época ainda, né? Porque o Flash é uma ferramenta que desenvolveu bastante, e todo esse processo de animação para a web acabou gerando o que a gente conhece hoje como a principal ferramenta de mercado hoje, que é o Toon Boom, né? De toda maneira que você manipula esses elementos, esses assets, de uma certa maneira, dos personagens na cena. E é impressionante, assim, são 3 episódios de 4 minutos e meio, 5 minutos no máximo, tá? Que estão disponíveis, que teve uma pessoa, um cara na internet que conseguiu pegar os arquivos originais e subir com uma qualidade muito boa esses 3 episódios. E esse link eu vou disponibilizar na descrição desse episódio. Vale muito a pena, passa voando, sabe? Você tem alguma coisa de humor ali, pode estar um pouquinho datada, mas não é nada demais, sabe? É bem divertido, justamente o tempo curto do episódio, que é até mais curto que os episódios comuns, né, desse estilo mesmo, né? Então, vale muito a pena. Algumas curiosidades aqui, por exemplo, o que seria o Nêmesis, né, o antagonista da série é o Earl Squirrel, que é dublado pela Nancy Cartwright, que a maioria das pessoas conhece como a voz do Bart Simpson, a eterna voz do Bart Simpson. Que ela também faz voz para o Nelson, é a voz do Nelson, é a voz do Ralph, e de outros ainda personagens na série, né? Então, ela faz a voz desse personagem, que aparece em alguns episódios, não aparece em todos. Né? Outra coisa interessante também é a participação do Jorge Gutierrez, que é o diretor do Festa no Céu e o Mais Três Guerreiros. Né? Ele trabalhou na produção também, acho que na parte de... Não sei se foi de background ou alguma coisa da parte de arte. Cenários? Né? Exatamente. Tá? E o desenho foi produzido pela Atomic Cartoons, que tinha 3 anos no máximo de... É uma produtora até conhecida, ela produziu Hilda, o desenho da Hilda que está no Netflix, Atomic Berry, e o novo também, que é o Trolls Trolltopia. Não sei se eu falei correto. Né? Entre outros ainda, né? Mas ela tinha 3 anos e pouco de mercado. Né? E isso eu achei bem interessante. Então, assim, vale pelo registro histórico, que você não consegue encontrar isso em nenhum lugar, quase você não tem referência disso. E o cara conseguiu acesso aos SWFs, né, que a gente falava, que eram os arquivos que você conseguia abrir para mexer. E conseguiu exportar numa resolução maior. Então, vale muito a pena. Eu vou deixar o link na descrição. É Timberwolf. Muito bem. Eu revi um episódio, eu gostei muito. O Selby falou, então tá falado, hein? Tirando do Tic-Teco. Do Tic-Teco você não escuta. Agora, disso aí ele tem razão. É bom. Não é não. Então,